de Jesus. Amém. Graças a Deus. Algumas pessoas chegaram aqui depois que nós fizemos apresentações e, portanto, vamos apresentá-los. É o caso de Damião. Seja bem-vindo, Damião, em nome de Jesus. É o caso de Edilton. É o caso de Ruth, né? Amém. Glória a Deus. Viviane, Pastor Walter, Zeca. Amém. Todos vocês, tá? Talvez esqueci de mencionar algum nome, mas todos vocês são bem-vindos aqui ao nosso culto de hoje, tá? O pastor Walter, que será o preleitor de hoje, né? Para a glória do nome do Senhor. Pablo, seja bem-vindo aqui, viu? Deus abençoe. É uma honra tê-lo aqui conosco. Daqui a pouquinho a irmã Ruth vai estar louvando ao nome do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso, eu preciso falar aqui para vocês rapidamente qual é o objetivo dessa programação da Regional Oeste, Convenção Batista Nacional Regional Oeste. O nosso objetivo aqui é aproveitar esse momento de pandemia para levar conhecimento da parte de Deus até vocês. Primeiramente, nós trabalhamos com conhecimento ligado à liderança, né? Pastor Ailson, coordenador da Juban, ministrou aqui, de igual forma o pastor Luciano Leal, o pastor Kleber também, e a gente aprendeu muito a respeito de liderança. E hoje a gente já vai para um outro patamar, que é para toda a estrutura convencional, para todas as pessoas, entendeu? É claro que a organização aqui pertence à Juban Oeste, né, que tem como líder o nosso irmão Bismarck, mas todos vocês estão convidados a participar e estão também convidados a convidar outras pessoas para estar presente conosco. E agora a gente vai estar estudando, daqui a pouquinho, não agora, mas daqui a pouquinho, sobre a Convenção Batista Nacional no âmbito da sua história, e depois a gente vai estar estudando, né, na próxima semana, o tema o jovem cristão e o seu relacionamento com os meios acadêmicos. Teremos uma ministração também sobre missões, teremos uma ministração sobre o jovem e o preparo para o casamento, e teremos uma outra ministração ligada ao jovem e à sua sexualidade, tá? Vai ser uma bênção todos esses temas, e nós teremos pessoas abençoadas, preparadas da parte de Deus para ministrar aos nossos corações essas palavras tão importantes, tão relevantes para as nossas vidas. Amém. Agora a irmã Ruth vai estar louvando ao Senhor, né, irmã Ruth? Com 2 cânticos. Deixa Deus te usar, Ruth, em nome de Jesus. Ruth. Graças e paz, irmãos. Amém, Ruth. Deus abençoe. Para sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
tinha valor, mas tudo pagou. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Sobrá-lo, merecê-lo, mesmo assim ciente. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, das montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra sobrá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos agora, antes de passar a palavra ao pastor Walter, fazer uma oração, a qual será feita pelo pastor Wellington Jabariz, o mais conhecido como Rony, pastor da Igreja Batista Nova Sião, na cidade de Feira da Mata. Pastor Rony, o senhor está por aqui mesmo? Aleluia. Sim, meu pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade que temos de cultuar ao Senhor através desta live. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela Juban Oeste, por estes jovens corajosos, destemidos, e que têm sede, que têm fome da tua presença, Pai. Louvamos ao Senhor também pela vida do pastor José Carlos, do pastor Valdo, que estará ministrando a palavra nesta noite. Que o Senhor concede a eles a graça, a sabedoria e o conhecimento para transmitir a poderosa palavra que transforma, edifica as nossas vidas, Pai. Temos sede, temos fome do Senhor. Por isso queremos nesta noite aprender um pouco mais do Senhor. Derrama a tua graça e a tua bênção sobre as nossas vidas. E todos aqueles que concordam comigo diz amém. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Queridos, o pastor Walter Basto Cunha é pastor da Igreja Batista Betel, na cidade de Barreiras. Ele que exerceu a função de coordenador da Regional Oeste por muitos anos, e nós agradecemos ao mesmo por isso. E que também
chegou a ser presidente da nossa Convenção Batista Nacional no território aqui da Bahia. Pastor Walter, tu és bem-vindo aqui no nosso meio. É uma honra tê-lo aqui e fique à vontade para fazer essa belíssima explanação que diz respeito à Convenção Batista Nacional. Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. A paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós nessa noite. Eu estou vendo que tem figuras aqui emblemáticas também participando aqui deste momento, né? Mas eu quero parabenizar o pastor Zé Carlos, né, pela iniciativa de estar movimentando a Regional Oeste, essa regional que ainda é novinha, viu, gente? Comparada com as outras, nós somos ainda, estamos engateando. Então, é importante e ele está fazendo um trabalho muito bom, né? Graças a Deus por isso, dando continuidade aos coordenadores que vieram antes, pastor Antônio Alexandre, pastor Walter, pastor Marcos Henrique e o pastor Zé Carlos. Você vê como nós somos novinhos, nós só tivemos 4 coordenadores até agora, que ele já é o 4º, né? Então, é isso aí. Amém. Vamos, então, conversar aqui um pouco sobre os batistas lá atrás e chegando nessa primeira parte até os batistas nos Estados Unidos, como eles se firmaram, tá certo? Depois a gente continua os batistas no Brasil, os batistas nacionais aqui no Brasil. Batistas no Brasil, batistas nacionais num segundo momento. Todo mundo vendo aí direitinho? Os batistas em síntese. Em síntese. Tá? Aí vocês estão vendo esta figura emblemática muito importante, que a gente precisa conversar um pouco sobre ele. É o rei Jaime IV ou Jaime I. Mas antes de a gente entrar nesta conversa aí deste rei, né, a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente vai falar de história dos batistas, sobretudo em seminários, essa coisa toda, aí se levanta logo uma dúvida, assim, existe uma dúvida quanto à origem dos batistas. Os batistas existem 3 linhas que defendem, 3 correntes que defendem a origem dos batistas. Uma os batistas são originários do movimento anabatista, que foi um movimento muito forte na França e que envolveu vários países da Europa, ali pós-reforma, já ali naquele período da reforma protestante. Então, havia essa ideia, que os batistas vieram dos anabatistas. Mas, irmãos, não existe essa historicidade, né? Não existe essa vinculação. O fato dos batistas terem até algumas ideias parecidas com os anabatistas, mas não existe a conexão histórica entre um movimento e o outro, tá certo? Até porque os batistas, na verdade, vão nascer na Inglaterra. E a Inglaterra, por ser uma ilha, estava completamente isolada até de muita coisa que acontecia na Europa naquele período, né? Não tinha esses contatos, não tinha essa interferência, como muitos querem dizer. Até fica parecendo que uma viagem da Inglaterra para o continente europeu era rapidinho, apesar da distância não ser grande, mas era uma ilha, então as ideias não vinham para cá. Tanto que você vai ver que a reforma protestante na Inglaterra, ela vai ser conduzida pelo rei Henrique IV,
e que vai criar a igreja anglicana lá, com os modelos e moldes de muita coisa do antigo catolicismo, que lá já tinha. Eles herdaram uma série de tradições que eles mantiveram, para você ver o distanciamento que a própria Inglaterra tinha do restante do continente, do que acontecia em termos de reforma protestante lá na Europa. E isso perdurou séculos, tá certo? Séculos. Mais de um século perdurou desta forma. Uma outra corrente, essa é mais difícil de engolir, que ela chama de JJJ, que vem desde João Batista, Jesus, John Smith e tal, e eles tentam fazer uma corrente de interligação que vai levar até João Batista, tá certo? Histórica. Isso não tem fundamento nenhum. A única fundamentação que encontra historicidade e que você tem documentos e que você tem fundamentos históricos é que os batistas nascem na Inglaterra. Na Inglaterra, tá? Agora, os batistas não vão fazer parte daquela primeira geração reformada, tá certo? Dos tempos de Lutero. Os batistas vão fazer parte, vamos chamar assim, de uma segunda geração da reforma. Porque enquanto a reforma protestante ela vai ter lá a sua origem, porque, na verdade, a reforma não é um ato, viu, gente? É um processo. É um processo. Então, é ali entre o final dos anos de 1480 a 1500 e pouco, tá certo? Os batistas já vão nascer em 1600. Entendeu? Então, já é uma segunda geração pós aquele movimento inicial da reforma. Bom, então vamos por esse caminho. Indo por esse caminho, que é aquele que tem fundamento histórico, na Inglaterra, a Inglaterra, ela cria uma igreja que é chamada Igreja Anglicana, tá? A Igreja Anglicana é uma igreja semi-reformada, vamos chamar assim, semi-reformada. Por quê? Porque ela não adotou todos os princípios da reforma protestante. Ela passa a ser uma igreja que mantém muitas das tradições católicas. Muitas das tradições católicas. O rei Henrique IV, e aí a gente não vai entrar muito nesses méritos da historicidade lá para trás, ele cria uma igreja para ele. Ele cria uma igreja para ele. Tanto que na Inglaterra, até os dias de hoje, o chefe maior da igreja é a rainha. Tá certo? No caso, Elizabeth II é a chefe da igreja anglicana. Bom, mas em 1603, aí essa figura denominada Jaime IV, né? O James IV, tá certo? Reinava na Escócia. Ele era o rei da Escócia. Aí, por força da consanguinidade, de problemas da dinastia dele, né? Ele passa a ser o herdeiro também da coroa da Inglaterra e Irlanda. Aí, o reino é unificado, formando a chamada Grã-Bretanha. É unificado. Então, o rei da Escócia passa a reinar também na Inglaterra e na Irlanda.
ele é Jaime IV da Escócia e Jaime I da Inglaterra e Irlanda. É a mesma pessoa, tá certo? E ele também vai ser chamado de Tiago I, tá? Tudo isso aí é uma pessoa só, com várias denominações aí, mas é uma pessoa só. Qual é a importância disso? É que quando ele assume a coroa inglesa, por força do cargo dele agora ser o rei, ele também se torna o chefe da igreja anglicana. Ele era um camarada muito culto, tá certo? Muito culto, muito preparado, escreveu vários livros, tá? E dentre uma das coisas que ele queria uma Bíblia traduzida para o inglês que nessa época não tinha. Então, ele patrocinou às custas da coroa, né, do dinheiro da coroa, a tradução da Bíblia para o inglês. E aí, esta Bíblia, em homenagem a ele, leva o nome de Bíblia do rei James, ou King James, rei James. Esta Bíblia ainda é editada até os dias de hoje, viu? Aqui no Brasil, ela tem traduções, que é a King James, do rei James. Tá? Então, ele teve uma importância muito grande. Por quê? Porque agora o povo tinha uma Bíblia na língua inglesa para ler. E isto vai se popularizando, né? E vai, ao mesmo tempo, se isso foi importante do ponto de vista do acesso das pessoas à leitura, e quando eu digo pessoas, gente, não fica pensando que eu estou falando do povão todo, que uma boa parte do povo era analfabeta, não sabia ler coisíssima nenhuma. Mas pelo menos uma classe média, os mercadores e algumas da elite, da aristocracia, começam a ter acesso à leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. E isso começa a gerar inquietações. As pessoas, à medida que vão tendo acesso à Bíblia, começam a questionar muita coisa da própria igreja anglicana, da qual Jaime I era o chefe. E começa também a enxergar os escândalos dentro da igreja anglicana. Ela começa a ficar envolvida com escândalos morais, envolvendo seus bispos, seus padres, seus pastores, sua liderança. E isso começou a gerar uma insatisfação muito grande em toda a Inglaterra. Além disso, havia muitos questionamentos, porque a esta altura as notícias vindas da Europa, de grandes movimentos reformadores, de tudo que estava acontecendo, que havia acontecido na Europa, a essa altura já tinha chegado na Inglaterra, né? E as pessoas queriam ver a mudança. Essa igreja aí não mudou nada, precisa mudar. E com os escândalos, aí a coisa se complicou mais ainda. Aí, o rei, que era o chefe da igreja, começou a pressionar a estes grupos dissidentes. Havia alguns grupos que eram dissidentes dentro da igreja católica, ou dentro da igreja anglicana, que eram chamados de conformistas. Conformistas. Os conformistas eram dissidentes, mas eles não queriam sair da igreja anglicana. Eles queriam que a igreja fosse reformada, reestruturada, mas eles queriam se manter dentro da igreja anglicana. São os conformistas. E havia um outro grupo que defendia a saída de dentro da igreja anglicana. Eram chamados de separatistas. Separatistas. Tá? Estes separatistas,
Por que que eles queriam? Eles não enxergavam nenhuma forma da convivência mais com os anglicanos. Porque os anglicanos estavam ligados diretamente à coroa inglesa, ao rei. E os separatistas defendiam a separação entre o rei, o Estado inglês, e a igreja. Então, isso, por mais, imagina que a igreja anglicana se tornasse pura, se tornasse completamente, acabasse com todas as tradições católicas que ainda existiam dentro dela, mas este ponto ela jamais abriria a mão, como não abriu até hoje, tá certo? O de o rei não ser o chefe da igreja. Então, esse grupo separatista não via nenhuma chance de permanecerem na igreja anglicana. Os batistas vão ter origem neste grupo chamado de separatistas, irmãos, dissidentes anglicanos separatistas. É daí que vai nascer os chamados batistas. Bom, os conformistas, que ainda queriam a mudança, mas queriam permanecer na igreja católica, na igreja anglicana, né? Estes conseguiram se moldar lá dentro e permaneceram. Os separatistas, não. Foram duramente perseguidos. Mas, quando eu digo duramente perseguidos, irmãos, são duramente perseguidos. Uma das questões era a questão de batismo, né? Batismo. Então, eles já foram logo trucidados, porque a igreja anglicana defendia o batismo de criança, o pedobatismo, e eles eram contrários, defendendo que o batismo deveria ser de adultos. E isso virou logo um problema, logo de saída. E em função disto, a perseguição se endureceu muito. 2 líderes deste grupo, chamados separatistas, se destacaram, né? Um é John Smith e outro é Thomas Helves. John Smith é um pastor anglicano. Então, John Smith é um pastor da igreja anglicana, ordenado pela igreja anglicana, tá certo? E Thomas Helves era um homem muito culto, que tinha uma certa posição social e financeira, tá? Era um advogado de formação, mas é um cara que lia muita Bíblia, que tinha uma boa formação, essa coisa toda, né? E era um homem de certos recursos. Então, sob a influência desses 2 líderes, o movimento separatista avança na Inglaterra, né? Começa a tomar corpo. Aí vem a reação da igreja anglicana e da coroa. Quando a gente fala reação da igreja anglicana, irmãos, você não tem como separar a igreja anglicana do Estado inglês, tá certo? Então, é a reação da polícia, é a reação das forças armadas inglesas, é a reação do próprio rei, né, contra tudo aquilo ali. E eles, para sobreviverem, eles fogem para a Holanda. Olha que o rei Jaime I toma posse em 1603. Então, 6 anos depois, John Smith e Thomas Helves, eles já estão fugindo para a Holanda, porque a perseguição está dura contra os separatistas. Bom, por que para a Holanda, irmãos? Importante a gente entender. A Holanda era uma verdadeira, um país muito tolerante, até hoje. A Holanda é um país extremamente tolerante com tudo. Na Holanda, droga come solta, eles são muito, extremamente liberais, essa coisa toda. Mas isso vem lá da origem, lá para trás deles,
Claro que nesse tempo não era assim, mas eles eram tolerantes com todo tipo de religião. Né? Enquanto a Europa ardia em chamas de briga entre católicos e protestantes, entre as mais diversas linhas dos protestantes brigando também uns com os outros, a Holanda estava lá, todo mundo convivendo de igual modo. Então, a primeira igreja que vai surgir, vamos dizer assim, a gente não pode chamá-la ainda de igreja batista, mas com ideias, com doutrinas batistas, tá certo? Vai acontecer lá na Holanda. A primeira vai ser lá na Holanda, criada por John Smith e Thomas Helves, tá certo? Então isso é importante a gente saber. Mas a gente ainda não é chamada de igreja batista, até porque eles ainda não tinham o nome de batistas. Isso é importante dizer. Eles eram chamados de separatistas. É somente quando eles retornam para a Inglaterra, eu vou falar disso agora, né, é que os anglicanos, de modo pejorativo, começam a chamá-los de batistas, para ofendê-los, porque eles batizavam de novo. Então, olha lá, vai os batistas, Batista. Aquilo era uma forma de ofendê-los, porque eles queriam ser chamados de separatistas. Mas só que o nome separatista não pegou, como a gente diz hoje, né? Não pegou. E o nome que pegou foi o apelido, o nome pejorativo de batistas. Aí pegou, todo mundo só conhecia por Batista, Batista ficou. Tá certo? Então isso é importante a gente entender também. Essa figura que vocês estão vendo aí do lado, esse é Thomas Helves. Thomas Helves foi muito mais importante que John Smith, porque John Smith morre lá na Holanda. Tá certo? Então, quando eles vão para a Holanda, 1609, lá John Smith faleceu. Então, é muito curta a participação de John Smith. Foi importante, mas foi curta. Tá certo? E quando eles vão na Holanda, ele morre lá. Depois da morte de John Smith, Thomas Helves decide regressar para a Inglaterra. E alguns irmãos ingleses retornam com ele. Muitos irmãos retornam, outros decidem por não retornarem, com medo de serem novamente perseguidos na Inglaterra, e também porque os ares de liberdade, de negócio, de tudo que acontecia na Holanda era muito favorável, e eles já haviam se estabelecidos, preferiram não voltarem para a Inglaterra. Mas Thomas Helves volta. Aí o que acontece? Esta igreja, que havia sido organizada lá na Holanda, se desfez. Ela se desfez, né? Com a vinda de Thomas Helves para a Inglaterra e parte dos irmãos, a igreja se desfez. Mas havia um movimento lá na Holanda chamado de Irmãos Menonitas. Irmãos Menonitas que tinham muitas ideias parecidas com os batistas. Então, este pessoal vão se agregar ao movimento chamado de Irmãos Menonitas. Então, Irmãos Menonitas e batistas, eles têm vamos dizer assim, uma proximidade histórica, nasceram mais ou menos no mesmo tempo, tá certo? E tem algumas ideias parecidas, algumas doutrinas parecidas, e os menonitas receberam essa contribuição logo lá no início dos batistas para a sua arrancada, ficando logo com esses irmãos todos que por lá ficaram. Fruto do trabalho de John Smith e Thomas Helves. A igreja Irmãos Menonitas, ela continua existindo até os dias de hoje, não cresceram com a pujança dos batistas, né? Mas está presente. Aqui em Barreiras mesmo, a gente tem
uma representação, uma igreja dos irmãos menonitas, e tem em várias cidades espalhadas, Brasil afora e no mundo. Tá? Muito bem. Aí Thomas Helves vem para a Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, a perseguição tinha se amenizado um pouco, não tinha acabado, mas tinha amenizado. Ele consegue reunir e gastou os últimos recursos que tinha, Thomas Helves, né? E no subúrbio de Londres, né? Spitalfields era o nome lá do subúrbio, ele organiza a primeira igreja batista. Aí sim, ela já leva o nome de Batista. Ele já tinha assumido que agora era Batista mesmo e que todo mundo chamava assim. Então, esta é a primeira igreja batista, tá, dos subúrbios de Londres, fundada em 1612. Esta a gente pode chamar da primeira igreja de fato batista no mundo. Tá certo? Nossa origem parte daí. Mas Thomas Helves, irmãos, era um sujeito bem batista mesmo, batista de verdade, né? Ele escreve um livro intitulado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. Uma breve declaração sobre o mistério da iniquidade, no qual fazia duras críticas à coroa inglesa e à sua interferência na igreja. Por causa disso, Thomas Helves foi preso e morreu na prisão no ano de 1615. Tá? Nas masmorras das prisões, Thomas Helves adoentou-se e morreu em 1615, mas o seu legado, o seu trabalho, a sua dedicação e o gasto de tudo que ele tinha, ele gastou tudo que tinha, morreu pobre, né? Investiu tudo que ganhou na vida na obra do Senhor e no reino de Deus, né? E este livro virou um clássico, Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade. O mistério da iniquidade era o rei, né? E com a sua ação sobre a igreja, a interferência, a mão da coroa interferindo na vida da igreja. Aí você tem a capa do livro na época, né? 1612. O Mistério da Iniquidade, por Thomas Helves. Tá vendo? Essa foi republicada em 1935 e dentro do Batista, História dos Batistas, Sociedade da História dos Batistas, lá em Londres. Em Londres foi reimpresso. Neste livro, Thomas Helves escreveu aquilo que é um dos mais caros princípios batistas, o princípio da liberdade religiosa e de consciência. E foi esta frase desse livro que jogou Thomas Helves na prisão, mas, por outro lado, o jogou para a história para sempre, para jamais ser esquecido. Thomas Helves disse nesse livro: a religião do homem está entre Deus e ele. O rei não tem que responder por ela, nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Tá? Então, turcos aí entenda ciganos ou do judaísmo também, heréticos de toda natureza. Então, aí você começa a compreender o pensamento batista, tá certo? Então, praticamente o pai dos batistas vai ser Thomas Helves e ele já pensava assim.
E aí, irmãos, a gente precisa contextualizar, porque não adianta fazer história no passado, precisa trazer para o presente. Eu fico muito assustado com os rompantes autoritários que a gente vê nas nossas igrejas, nos nossos dias, tá certo? A gente vai se afastando desse sentimento batista, desses princípios que regem os batistas. Outro aspecto importante é a intolerância que a gente vê no meio evangélico. Intolerância, e eu estou falando aí do ponto de vista religioso e social. Isto não é batista. Não pode ser um batista que está falando temos que fechar os terreiros de candomblé. Isso não é batista, irmãos. Temos que ajudar para fechar aí os terreiros, o centro espírita, a igreja católica. Isso não é batista, irmãos. Isto não é batista. Você pode dizer o que você quiser, mas isso não é batista. Os batistas defendem a liberdade religiosa, não apenas sua, mas de qualquer um credo. Thomas Jefferson dizia isso abertamente, isso lhe custou ir para a prisão e morrer lá. Eles queriam que Thomas Jefferson voltasse atrás, revogasse isso, dissesse que não tinha dito isso, e que foi um mal-entendido, e ele seria livre. Ele disse, não tiro uma linha, não desfaço nada, o rei não é juiz entre Deus e a consciência de ninguém. Que haja heréticos, que haja o que for, tá certo? Os judeus têm direito a fazer o culto deles, tá certo? Os ciganos, que eram os turcos que eles chamam aí, os ciganos têm direito a praticar a religião deles. Ninguém pode interferir, ninguém pode dizer que eles estão errados do ponto de vista da consciência e ainda mandar prendê-los por isso. Tá? Porque não era perseguido somente os separatistas, os batistas, não. Todas essas correntes outras também eram. Tá? Então, irmãos, é muito importante, nos dias de hoje, em que há esta subida, esse meio evangélico, né, em busca do poder temporal, a gente reafirmar os princípios batistas como forma de a gente conter a esta avalanche autoritária, tá certo? Esta avalanche de intolerância. Tá? Não é batista, irmãos, eu não vou falar somente dos questão religiosa, não. Tem que proibir os homossexuais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós temos que ter a nossa posição com relação a essa questão, mas temos que ver isso da mesma forma como a gente enxerga qualquer pecado. Qualquer pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica o homem, a mulher, de todo e qualquer pecado. Então, nós precisamos condenar o pecado, mas amar o pecador, apontar Cristo para eles e mostrar que em Cristo ainda há esperança. Isso é ser batista, irmãos. E é isso que, ao longo desse tempo, a gente defende. O pastor José Carlos, aí no início, falou que eu fui coordenador regional, falou que eu fui presidente da convenção. E, irmãos, eu sempre defendi com esse modo de ser, às vezes intransigente, tá certo? Mas na defesa daquilo que eu julgo ser os princípios de liberdade, do direito de todos, da consciência batista, estas coisas que são muito caras para nós batistas. Principais princípios batistas, tá certo? Que norteia a formação dos batistas, que a gente precisa ouvir para recordá-los e para internalizá-los.
A suficiência das Escrituras, o que é isto? A Escritura é suficiente. Nada se acrescenta. Além dela, nada mais. Então, toda a nossa formação para ser batista, irmãos, nós temos que fundamentar a nossa regra de fé e prática nas Escrituras. Eu tenho visto muitos batistas que se diz batistas, mas eles estão fundamentando a sua prática eclesiástica não na Bíblia. Não na Bíblia. Quando você faz isso, você começa a deixar de ser batista. Os batistas defendem o princípio de que somente as Escrituras, nada além das Escrituras, e as Escrituras são suficientes para nos levar a uma vida com Deus, nos levar aos céus, nos levar a um equilíbrio social e nenhuma outra coisa a não ser a Bíblia. Então quer dizer que os batistas não só lê a Bíblia, é isso? Não, gente, não é isso. Aliás, os batistas escreveram muitos livros, porque esse princípio quer dizer que a fundamentação doutrinária dos batistas está alicerçada, fundamentada na Bíblia e não em princípios sociológicos, políticos, ideológicos, econômicos, sociais. Todas essas coisas, elas podem subsidiar, podem auxiliar, mas o centro, o eixo, o fundamento é a palavra de Deus. Entendeu? Então, eu tenho visto muitas doutrinas sendo fundamentadas em sociologia, em psicologia, em filosofia e não na palavra de Deus. Aquelas ciências que antes eram auxiliares estão se tornando principais dentro de algumas igrejas. E aí a gente vai deixando de ser batista. Esta outra, a liberdade de opinião, tá certo? Que nos é caríssima, tá certo? Mas é muito importante e nós precisamos aprender a ouvir aquele que nos é contrário. Aquele que pensa contrário não é nosso inimigo, ele apenas pensa contrário. E a gente precisa separar estas coisas. São opiniões dissidentes, mas não faz com que ele seja o nosso inimigo. Um filósofo francês chamado Voltaire, ele dizia: não concordo com nenhuma palavra do que dizes, mas eu defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Tá certo? Isso é liberdade de opinião e os batistas devem primar por isso. Tá? E isso é muito importante internalizar no coração da juventude, porque aquilo que eu falei, esses arroubos autoritários estão aí graçando na nossa sociedade de um modo geral, né? Essa tentação autoritária que está aí não é batista. A liberdade de ouvir, de irmos, isso não é só dentro da igreja, irmãos, é dentro da sociedade e dentro das nossas igrejas. Nós temos que primar para ouvir os nossos irmãos. E depois eu vou voltar isso aí para vocês vão entender por quê. O batismo consciente de crentes. A Igreja Católica, irmãos, e a Igreja luterana, anglicana, presbiteriana, vários outros que defendem o batismo infantil, eles terminam assim. As pessoas se tornam membros dessas igrejas pelo nascimento, né? Pelo nascimento de pai e mãe. É filho de crente, é crente também. É filho de católico, é católico também. Filho de anglicano, é anglicano também. Filho de luterano, é luterano também. E eles vão juntando pessoas pelo nascimento, batismo. Nós, batistas, defendemos que a pessoa só se torna
membro de uma igreja batista quando ela, conscientemente, na sua idade da razão, da sua consciência, ela decide ou pede o batismo mediante a sua pública profissão de fé, né? Então, ela professa ali sua fé perante a membresia da igreja ou de tantos outros quanto estejam presentes, e publicamente ela é batizada conscientemente, passando assim a ser membro de uma igreja batista. É diferente dos outros, né? Desses outros grupos. Amém. Um outro princípio batista importantíssimo, que hoje começa a ser questionado para lá, para cá, devido às influências de alguns outros grupos, até católicos e pentecostais, sabatistas, né, os adventistas que vão minando a consciência batista, é a segurança eterna dos salvos. Isso é princípio batista, irmãos, que muitos dos nossos pastores já estão deixando. Os batistas defendem historicamente que aquele que foi regenerado por Cristo Jesus, salvo, ele está salvo e garantido, seguro da sua salvação. Aquele que eu tomar pela mão, ninguém arrebata. Aí começa aquelas conversas. E se a pessoa se desviar? E se isso? E se aquilo? Ora, irmãos, vocês são testemunhas, pecadores como este que vos fala. Irmãos, aquele que teve uma experiência regeneradora com Deus, ele pode pecar? Pode. Ele pode se afastar do caminho do Senhor? Pode. Ele pode trilhar caminhos tão diferentes? Pode. Mas ele jamais se sentirá em paz fazendo essas coisas. Ele foi regenerado, a sua natureza um dia foi mudada. E ele vive inquieto, como o filho pródigo, lá na terra longínqua, mas querendo voltar a todo custo, procurando o caminho de volta e o discurso da volta, num amargo regresso. O que é isto? É a certeza, irmãos, de que aquele que uma vez foi regenerado, a obra de Cristo, não é porque a gente mereça, não é nada disso, não. É porque a obra que Cristo fez em nós é irreversível. Não volta atrás. É irreversível. Entendeu? Vou dar um exemplo. Bem assim, que não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem. Aquele que recebeu um dom do Espírito Santo, tá? Vou falar um dom mais simples, um dom de línguas, tá certo? Um dom do Espírito Santo. Aí ele se afastou do Senhor e tal. Quando ele retorna à fé, começa a orar e aquilo tudo. Quando ele pensa que não, olha o dom se manifestando novamente nele, porque ele, na verdade, nunca tinha perdido. Estava apenas apagado dentro dele, mas não extinto, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Isso é a segurança eterna dos santos. E isso é precioso, viu, irmãos? O testemunho de Jeová diz assim: se Jeová vê que eu mereço, se eu já alcancei, Adventista diz, a graça me ajuda a cumprir a lei de Deus, né? Se a graça me ajudar, como se a graça fosse uma muleta que vai ajudá-lo a chegar ao cumprimento da lei, então eu serei salvo. E assim sucessivamente vários grupos. Os batistas dizem: aquele que uma vez foi regenerado pelo sangue do Cordeiro jamais será igual. O batismo e a ceia
como ordenanças e não como sacramentos. Aí a gente precisa explicar um pouquinho esse princípio caríssimo para os batistas. Primeiro, os batistas só reconhecem como ordenança batismo e ceia, certo? E não são sacramentos. Sacramento, irmãos, é aquilo que confere graça. Se eu participar, eu recebo uma espécie de uma graça especial de Deus sobre a minha vida. Eu marco pontos com Deus, numa linguagem bem clara. Eu vou marcando pontos com Deus. Se eu participo da ceia, no caso da Igreja Católica, da Eucaristia, se eu fui batizado, se eu casei, se eu recebi extrema-unção, se eu fiz isso, se eu fiz a primeira comunhão, aí eu vou acumulando, uma espécie de acumulando pontos com Deus, vou recebendo graças de Deus, né? Então, essas coisas são sacramentos. Isso é ser sacramento. Para nós, não. São apenas ordenanças do Senhor que devem ser obedecidas simbolicamente, representativamente, para a vida da igreja. A comunhão dos santos, mas se alguém não participar da ceia, não está em pecado, nem vai deixar, estar caindo da graça, por um motivo justo, é claro, né, irmãos? Nem o batismo que vai salvar a pessoa, porque se não for batizado, não entra no céu, vai ficar preso no purgatório, essas conversas todas. Não faz sentido, porque batismo não é necessariamente que salva, não salva, é a representação daquilo que já aconteceu no seu coração, nem a ceia é um sacramento que vai lhe conferir graça especial. É ordenança do Senhor, deve ser cumprida. Agora, irmãos, quando os nossos pais batistas diziam que era uma ordenança, batismo e ceia, tá certo? Então, aqui o Juan está aqui me perguntando que vinculados até mesmo à salvação. Exatamente, pastor Kleber. Que aqui eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Eles tinham em mente uma coisa muito séria, irmão. Muito séria. A ceia tem que ser celebrada com toda seriedade. Eu já fui em algumas igrejas, nessas minhas caminhadas ao longo aí desses 6 anos de presidente de convenção, irmão, já vi coisa de assustar os céus e a terra. Eu fui numa igreja que eu vi a ceia e tinha, assim, umas uvas que eu não adoto aqui na nossa igreja, mas também não vejo nada demais como decoração. Né? De uma forma decorativa e tal. Mas, quando eu celebrei a ceia, que eu disse amém, tal, as crianças partiram de lá para cá, avançando, tanto nessas uvas, para arrancarem dali, para comer, quanto no restante dos vinhos, daqueles cálicezinhos que não haviam sido tomados. Eu fiquei tão horrorizado, irmãos, que eu cheguei no microfone, dei-lhe uma chamada assim nas crianças, que alguns até saíram chorando da frente, né? Os pais ficaram assustados, assim. Eles estavam num momento assim elevado, de graça. E quando eu digo amém, parece que foi um estouro da boiada, correndo para frente, avançando na mesa. Aí eu mandei parar aquilo. Eu não era o pastor da igreja, estava lá, eu estava interino por lá, né? Aí eu digo, não, pode parar isso aqui, irmãos? Que isso? Mas só criança, não, de criança que a gente ensina o temor do Senhor, não pode virar uma coisa dessa. Oxe, como é que a gente celebra com toda a reverência e ao terminar vira uma coisa desse tipo, irmãos? Porque o pastor anterior não se importava com isso. Não, pastor Walter, eu digo, não, mas da hora adiante vocês acabem com isso. Isso é feio. Batismo, irmãos, hoje, que vira um verdadeiro show. Né? É um culto de batismo, irmão, não é um show de batismo, não.
onde sai de tudo que você imaginar. Eu assisti, não pessoalmente, mas eu vi um vídeo, e o camarada batizava numa rampa de uma piscina. O pastor ficava lá em cima, aí tinha aqueles tobogã, né? E dali a pessoa sentava, bate em nome do Pai, filho, e aí descia, e aquela risadaria caía dentro da água. Que negócio é esse, irmãos? Então, a gente está perdendo esse senso destas ordenanças, do valor, da espiritualidade, da importância, desse contexto que nós, batistas, precisamos primar. Isso é princípio nosso. Amém. Outra coisa importantíssima é aquilo que os batistas ensinam, dizendo que é o sacerdócio universal de todos os salvos ou de todos os crentes. O que é isso? Sacerdócio universal de todos os salvos, todos os crentes. É que todos os crentes têm livre acesso a Deus. Tá certo? No Antigo Testamento, quem adentrava aos santos dos santos, ao lugar santíssimo, era somente o sumo sacerdote, tá certo? Uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz, há o registro de que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, nos ensinando que espiritualmente o caminho até a presença mais íntima de Deus estava franqueada e aberta para todos. E é isso que os batistas defendem, que todos os crentes na igreja, Deus fala com eles. Que eles falam com Deus. Entendeu? Que eles estão a serviço de Deus. Que eles também podem ser usados por Deus, para a glória de Deus. Entendeu? E isso nos é muito caro. Nesses movimentos mais recentes, aí dentro das igrejas, né, os pastores viraram verdadeiros gurus. Tá certo? O pastor é o guru, só falta sentar, botar aquele turbante na cabeça, onde as pessoas vêm consultar ele, onde ninguém faz mais nada, quem decide o curso da universidade que aquele membro da igreja vai fazer é ele, com quem casa, com quem não casa, se é hora de ter filho, se não tem hora de ter filho, quem vai fazer supermercado com ele para carregar as compras dele. Irmãos, a figura do líder na igreja não é essa. Nós, batistas, defendemos que o pastor, ele é um vocacionado por Deus para preparar os santos para o exercício do ministério que Deus deu a cada um deles. Então, a figura principal do pastor é esse, ele é um preparador, um instrutor, um orientador, um conselheiro, para que todos nós cheguemos, nós quem? Toda a igreja, cheguemos à estatura completa de Cristo Jesus, que é o modelo, que é o padrão. Então, o pastor vai ser o ajudador, é assim, é desse jeito, faça assim, faça ali, para que todos aprendam a exercer bem os ministérios que Deus concede a cada um na igreja. O pastor Daik Rocha fez numa de suas pregações, ele vai dizer que o pastor é a ovelha guia, é aquela que bota o chocalho no pescoço, né? E que vai conduzindo ali, mas não deixa de ser uma ovelha, é uma com as outras, tá certo? É um chamado de Deus. Eu creio firmemente no chamado, na vocação, que aquele que quer ser pastor tem que ter um chamado de Deus, porque é um ministério específico, tá certo? O de preparar pessoas, de aconselhar pessoas, de orientar pessoas, e ele precisa estar capacitado, mas todos ouvem a voz de Deus, e todos aqueles que falam, falam em nome de Deus. Então, agora eu vou juntar uma coisa a outra, para que vocês entendam. Os batistas, eles são
tolerantes com as opiniões e tudo, e são assim, democráticos, mas não é a democracia do mundo lá fora. Nós ouvimos e temos o dever de ouvir, enquanto líderes de todo mundo, a membresia, porque nós cremos que Deus fala por meio deles. Então, não é só uma questão assim de... É porque eu quero ouvir a opinião dos irmãos. Não. É porque nós cremos que Deus falará por meio da opinião da maioria dos membros da igreja. Claro, irmãos. Aí, pastor, mas será que a maioria é a voz de Deus? Irmão, isso é ditado do mundo. Quando a gente está falando de igreja, nós estamos falando de salvos, de gente que ora, de gente que busca a vontade de Deus, que numa assembleia não está ali para disputar, mas está para ouvir voz de Deus. E que Deus lhes fala o coração com toda reverência. E aí, quando eles dão a sua opinião, o seu voto, aquilo é voz de Deus, porque eles têm um sacerdócio universal dos crentes, eles também falam com Deus, não apenas o líder. Entenderam a importância desse princípio? Amém. Glória a Deus. Eu está aqui junto, mas na verdade separado, né? A autonomia da igreja local e a separação entre a igreja e o Estado. Na verdade, são dois princípios. A autonomia da igreja local é aquilo que todos nós sabemos, né? Que é autonomia. Cada igreja é autônoma para gerir os seus próprios decisões. Entre nós batistas, nós temos convenções que reúnem várias igrejas autônomas e locais. Tá? A convenção é o órgão cooperativo, é o órgão fraternal e deve ser vista e conduzida desta forma. Tá? Ela não é um órgão impositivo, mas deve ser respeitado. Se é fraternal, deve ser respeitada como tal, entendeu? E a gente não pode confundir, irmãos, a autonomia da igreja local com soberania. Eu não gosto de usar esta palavra, nem os batistas usavam essa palavra soberania, porque é uma palavra na nossa língua portuguesa muito forte, né? Eu me reservo ao direito de dizer que soberano é somente Deus, tá? Nem a convenção é soberana, nem a igreja nenhuma é soberana. Autonomia, eu acho que é uma palavra mais adequada, principalmente dentro da nossa língua portuguesa, né? Que demonstra aquilo que a gente realmente quer dizer, tá certo? Soberano é Deus que quando fala, acabou, está dito, e ele tem a última palavra. Então, a autonomia da igreja. A igreja se autogere, escolhe seu pastor, também retira seu pastor. Né? Isso não impede a mediação da convenção nesses processos. À medida que a igreja pediu que se filiar à convenção, significa que ela também acata, dentro dos limites que não fere a sua autonomia, as orientações convencionais, a mediação convencional, os trabalhos convencionais cooperativos e tudo mais. Entenderam, irmãos? Então, pesos e contrapesos e equilíbrio, é assim que os batistas vivem há 500 anos. Tá certo? Eu falava uma vez com um não batista, né, mas crente, e dizia: eu não consigo entender como é que vocês se mantêm juntos e não tem nada que amarre um no outro. Eu digo: tem sim, o amor de Cristo e a graça salvadora de Jesus. Você quer mais do que isso? Então, essa proximidade entre nós batistas. E, por fim, a separação entre a igreja e o Estado. Tá certo? Separação entre igreja e Estado, que é um dos princípios que fez com que os batistas nascessem. Esse foi um princípio que fez com que os batistas nascessem. Foi a separação entre igreja e Estado. Lá, a briga lá com o rei começou por causa disso. E que a gente precisa entender. Irmãos, aqui no Brasil,
a gente tem feito uma confusão muito grande. Eu vou tomar os Estados Unidos como exemplo para que vocês entendam. A maioria dos presidentes norte-americanos foram todos protestantes. Uma boa parte batista, a maioria, uma boa parte, quase todos batistas, mas tiveram presbiterianos. Trump, que é meio atrapalhado aí, né? Mas se diz protestante, né? A vida pregressa de Trump é meio atrapalhada, mas se diz protestante. Mas eles têm uma consciência muito grande dessa separação entre igreja e Estado. Eles não confundem as coisas, tá? Enquanto eles estão sentados na cadeira do presidente, ele é o presidente. Dali, do domingo, ele é um membro da igreja como qualquer um outro. Ele pega a sua Bíblia, faz sua oração, ele vai para a igreja, ele participa, ele comunga, ele participa de tudo. Isso não impede que ele faça suas orações também, ali na Casa Branca e tudo mais, mas eles não confundem uma coisa com a outra, eles mantêm essa separação. Certo? Aqui, na cidade onde eu moro, nós, determinados anos atrás, foi eleito um prefeito, né? Que era evangélico, assim, dito evangélico, né? E ela queria que toda segunda-feira todos os pastores estivessem no gabinete para fazer oração com ela. E aí era culto dentro da prefeitura, e louvor e oração. E me chamou e disse, não, a prefeitura não é para isso, não. Se a senhora quiser fazer isso, a senhora pode, vamos fazer nas igrejas. A prefeitura tem um caráter cívico, que é para pessoas de qualquer religião, até o ateu está lá, não fica bem. Dá esse bolo de pastor toda semana aqui dentro do gabinete, essa coisa toda, fazendo culto. Não é próprio o ambiente. Vamos marcar para cada semana, nos finais de semana, vamos lá em cada igreja, e os pastores se reúnem, a gente faz culto, faz oração, faz tudo. Mas dentro do ambiente do Estado, não é próprio esse tipo de coisa. E é isso que os batistas sempre defenderam, irmãos. Amém? Graças a Deus. Já falei muita coisa, viu, pastor Zé Carlos? Agora eu vou correr para a gente terminar essa etapa. Tá bom? Uma das coisas também que no meio batista, irmãos, é a discussão entre arminianos e calvinistas. Jacó Armínio defendia o livre-arbítrio do homem e o homem escolhe a salvação ou a rejeita. Isso é Jacó Armínio. John Calvino, isso tudo aqui em síntese, viu, gente? Defendia que Deus tem os seus eleitos e estes serão alcançados pela irresistível graça divina. Tá? Aí começa um conflito entre arminianos e calvinistas. Aqui os nossos colegas dizem assim, um para o outro, né? Um é calvinista e outro é arminiano. Todo calvinista deveria respeitar aqueles que foram predestinados a serem arminianos. E todo arminiano deveria respeitar aqueles que escolheram ser calvinistas. Hermes Fernandes, essa falta dessa frase. Tá? Então, isso foi o que aconteceu no meio batista, viu, colegas? E a gente precisa entender isso. Quando John Smith e Thomas Helms moravam na Inglaterra, irmãos, eles já ouviam, lá na Inglaterra, eles só tinham ouvido falar de João Calvino. Então, no início, eles são calvinistas, mas no início bem primário, quando eles estão ali se afastando da igreja anglicana. Então, eles começam a defender o calvinismo. Quando eles chegam na Holanda, é que eles vão tomar conhecimento da existência das ideias de Jacó Armínio. E lá na Holanda, com a convivência lá, eles então passam a defender os dois, é verdade, as ideias arminianas, eles se tornam arminianos. Aí eles voltam para a Inglaterra, eles voltam não,
John Smith, já falei, que faleceu lá. Thomas Helves volta, tá? E funda a primeira igreja, que eu vou falar dela aí agora. Eu já falei, aliás, né? E esse grupo vai ser chamado depois de Batistas Gerais. Então, o que eram os Batistas Gerais? Eram os batistas que defendiam as ideias de Jacó Armínio, tá? Eram os arminianos. Isso durou um tempo, somente tinha batista arminiano, né? Ex-calvinistas que viraram arminianos e que agora, quando se estruturaram com Thomas Helves, são todos arminianos. Mas logo cedo, em 1642, começa uma Assembleia Batista que era para discutir a forma de batismo, tá certo? Porque até então os batistas batizavam jogando água na cabeça, não era por aspersão, se sacudindo, mas era de adultos, mas a forma era botando água na cabeça. E já tinha batistas que diziam que tinha que mergulhar, que era para mergulhar por imersão. E a discussão era essa. Aí, em meio a essa discussão, que virou um consenso, os dois grupos convergiram, dizendo que, de fato, era por imersão, daí em diante passa a ser por imersão, mas aí uma outra parte diz assim, mas tem mais uma coisa, nós defendemos as ideias de João Calvino. E aí virou uma polêmica naquela assembleia lá em Londres, tá certo? E o que foi que resultou disso? Resultou que, em comum acordo, ficaria todo mundo junto. Aqueles que crescem da forma de Armínio eram chamados de Batistas Gerais. E aqueles que pensassem um pensamento calvinista eram chamados de batistas particulares. Daí em diante, irmãos, os dois grupos estão presentes em todas as convenções batistas até o ano de 2020, em todos os países do mundo, em todos os lugares onde tem batista, você vai ter batista arminiano e batistas calvinistas, e não tem mais como separar. No início chamaram batistas gerais, batistas particulares, mas eles não se separaram, continuaram juntos. Todas as convenções, até da nossa CBN. Está cheio de arminiano e cheio de calvinista. Tão curioso para saber qual é a posição do pastor Walter. Bom, deixa para lá. Eu sou calvinista. Mas isso é uma outra discussão. Os batistas conseguiram conviver e convivem com isso normalmente, naturalmente, irmãos, sem que isso cause grandes problemas. Isso é no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro. Somente fechando aqui, já estamos chegando para o fim. Alguns batistas que se destacaram, só pincelando mesmo, John Bunyan escreveu sua obra-prima, O Peregrino. Eu digo assim, aquele que ainda não leu O Peregrino ainda não é batista. Vai ter que ler, tem que ler a Bíblia e depois ler O Peregrino para se tornar batista. É um livro extraordinário, tá? O Peregrino é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Um dos mais traduzidos, e depois da Bíblia é o livro mais lido do mundo até os dias de hoje. Leia esse livro, uma história sensacional. E John Bunyan era um batista que escreveu este livro quando estava na prisão. Ele preso por sua fé batista, tá certo? Ele não renunciou a nenhum desses princípios que eu falei, que a igreja anglicana queria que ele renunciasse. E ele disse não, de forma alguma. E lá ele escreveu essa preciosidade, John Bunyan, O Peregrino. Não podemos deixar de falar de William Carey, já muito posterior, 1792, né? Carey, ele aí, ó, ensinando as crianças, falando da Índia. Ele era um sapateiro que se tornou um grande missionário. Lia autodidata, lia livros, lia isso, lia aquilo, e um batista apaixonado.
e é considerado William Carey, o pai das missões modernas. Em 31 de maio de 1792, Carey pronunciou a frase que se tornou célebre como a filosofia de trabalho do grande missionário. Isso foi num sermão que ele estava pregando para pastores. Ele disse: realizar grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. Esse foi o lema de William Carey. Com vigor e entusiasmo, ele ajuda na formação da Sociedade Missionária Batista em setembro de 1792, e aí os batistas começam a deixar o âmbito da Inglaterra e partirem para o mundo, fazendo missões ao redor do mundo. Em junho de 1973, ele e sua família partiram para a Índia, como membros da referida Sociedade Missionária, a Sociedade Missionária Batista, que ele ajudou a fundar. William Carey, um nome a ser lembrado sempre. Outra figura extraordinária, já também posterior, 1834 a 1892, é Charles Spurgeon. Só o que Deus revelou basta. Charles Spurgeon, pregador de mão cheia. Era conhecido como o príncipe dos pregadores. Tá? Foi pastor na lendária Igreja Tabernáculo Batista Metropolitano, na cidade de Londres. Fundou um seminário, um orfanato e editou uma revista mensal. Tem vários livros editados que são compilações dos sermões de Spurgeon. Vale a pena ler. Pregou seu primeiro sermão com 16 anos. Com 20 anos já foi ordenado pastor e, quando assumiu essa igreja Tabernáculo Batista, ficou nela até quando morreu. Algumas frases de Spurgeon que fez fama. Se uma igreja não ora, ela está morta. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Esta é muito forte. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Charles Spurgeon, grande batista. Tá? Todos esses que eu estou citando. Citando aqui, fechando também, Billy Graham, William Graham, norte-americano, grande pregador, esteve aqui no Brasil, grandes concentrações, milhares de pessoas no Maracanã, os estádios, transmissões simultâneas, em suas cruzadas. Morreu recentemente, que organizava desde 1948 em estádios. O primeiro que ele fez foi lá na Austrália, viu? Billy Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. O foco de seus sermões geralmente é Jesus Cristo é o único caminho da salvação. Billy Graham foi recebido na Rússia em pleno regime comunista. Ele fez a Sinfônica lá de Moscou cantar um hino lá do cantor cristão. Era uma figura extraordinária, muito crente, muito de Deus, muito respeitado. Né? Um dia disseram a Billy Graham por que ele não se candidatava a ser presidente dos Estados Unidos, considerando a sua popularidade que ele tinha. Ele disse: eu tenho um ministério maior do que esse, não posso me rebaixar. Tá? Sou ministro do rei. Aleluia. Finalmente, irmãos, esse é o último slide. Devido às perseguições, os batistas na Inglaterra fez com que muitos emigrassem. E eles chegam nos Estados Unidos. E a primeira igreja batista em solo americano, e aí de todas as Américas, tá? É fundada pelo pastor Roger Williams, tá? Em 1639, ele organiza a primeira igreja batista de Providence, que é a fachada hoje dela aí, ó, bonitona, tá vendo? Essa aí é a primeira
Igreja Batista em Solo das Américas, tá? 1639, essa imagem aí, na colônia que ele fundou com o nome de Rhodes-Island, em Rhodes-Island, Ilha de Rhodes, tá? Logo em seguida, o pastor John Clark organiza a Igreja Batista de Newport, também lá em Rhodes-Island, em 1648. Esse território de Rhodes-Island, irmãos, era um refúgio. Os batistas foram para lá, que era uma zona mais ao interior, e lá fundaram várias igrejas batistas, uma após outra. E para lá fugiam, irmão, isso que é importante, os perseguidos, porque sabia que em Rhodes-Island teria uma proteção dos batistas. Então, ciganos, judeus, foragidos, perseguidos por religião, por sua religião, lá entre os batistas, eles tinham paz, entendeu? Os batistas continuavam defendendo os seus princípios, mas não perseguiam ninguém por causa da religião. Hoje, os batistas é a maior igreja protestante dos Estados Unidos, tá certo? Isso se deu, sobretudo, no momento da guerra de independência dos Estados Unidos. Historicamente, os batistas já brigavam com os anglicanos e já brigavam com o rei da Inglaterra. Então, quando começa o movimento de independência dos Estados Unidos, vira uma contradição você ser anglicano, ligado ao rei, e querer ser independente politicamente. Aí, a igreja anglicana dentro dos Estados Unidos não tinha mais como se sustentar e muita gente passa a ser batista. E os pastores batistas aproveitam aquele momento que já vinha pregando contra esta união com os estados e vão bater muito forte e vão participar ativamente do movimento de independência dos Estados Unidos e, sobretudo, de formação dos Estados Unidos. Aí você começa a entender por que os Estados Unidos tão independentes um com o outro, assim, alguns têm lei que vale em um, não vale no outro, essas coisas todas, porque é o modelo batista. Os Estados Unidos é organizado politicamente, estruturalmente, sob a filosofia batista, tá certo? Não foram os Estados Unidos que influenciaram os batistas, foram os batistas que influenciaram os Estados Unidos na sua organização política, social, organizacional. E, no próximo momento, nós falaremos mais um pouco. Na próxima oportunidade, o pastor Zé Carlos nos falar da vinda dos batistas ao Brasil e dos batistas nacionais aqui no Brasil. Vou ficar por aqui. Eu sempre me empolgo muito quando falo dos batistas, e passo até do horário, tá certo? Mas é uma alegria. Eu digo assim, eu sou batista de carteirinha, nascido batista até o fim. Amém e amém. Rapaz, a gente quer agradecer ao pastor Walter, né? Só repetindo, pela essa belíssima ministração. Fui muito abençoado, acredito que os irmãos também. E com certeza, irmão Bismarck, a gente vai sentar e ver uma outra data, né? Para poder ele ministrar sobre os batistas aqui no Brasil. Eu já estou curioso para poder aprender mais um pouquinho concernente a esse assunto, né? Isso. Então, a gente já agradece a participação de todos vocês, tá? Lembrando que na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui um encontro muito bom, que é o jovem cristão e o seu relacionamento com os meios acadêmicos. Eu estou há quase 15 anos no Ministério Pastoral e sempre tentei viabilizar alguma coisa nesse sentido e não consegui. Mas aprove a Deus, nessa quarentena, a gente conseguir, tá, ministrar sobre esse tema tão rico. A gente pede que os irmãos estejam divulgando essa atividade da próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 19h30. A irmã Débora Cunha, que é a esposa do pastor Walter,
vai estar interagindo conosco, de igual forma a irmã Raquel Valadares, que é a filha do pastor Nereu Walter Gomes. Ela que está fazendo doutorado em São Paulo. A irmã Débora é professora de excelência, inclusive é professora da UNEB. Então vai ser muito bom. A gente selecionou os melhores para poder estar abençoando vocês sobre temas tão relevantes, tão abençoados. A gente pretende fazer o mesmo com os outros departamentos. Departamento da UFBN, departamento da União Evangelizadora Batista, Masculina Batista Nacional, e com a família também, né? Com o DEFAM, com o Departamento da Família. A gente quer abençoar os irmãos com a ministração de palavras tão abençoadoras quanto esta. Está por aqui, que honra tê-lo aqui. Fica à vontade para trazer uma saudação para nós e depois orar, pedindo a Deus para nos abençoar. E nessa oração o pastor vai estar orando pelo pai do pastor Rumi, que se sentiu mal, conforme ele colocou no chat aqui. Queridos, a graça e a paz do Senhor. É uma honra estar ouvindo meu presidente, né? Meu líder, meu comandante aí, pastor Walter, e encontrar aqui o meu xará, o mais bonito, claro, né? O mais bonito, o pastor Zé Carlos, e nossos amados, queridos pastores, colegas, os irmãos e os alunos, né? Os ex-alunos, que Deus abençoe grandemente. Eu creio que domingo pela manhã nós vamos ter uma conversa boa, né? Nós só temos, parece que no horário da escola bíblica só temos 2 horas, né, para ministrar, e vamos ter perguntas também. Vamos começar ministrando e vamos abrir para perguntas, e o que eu não souber, o Zé Carlos responde, né? O Zé Carlos está aí para responder. Zé Carlos Oliveira responde tudinho. Tá bom, queridos? Vamos orar? Te louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela instrumentalidade do teu servo Walter Cunha, nosso pastor, nosso líder, e agradecemos porque o Senhor tem dado a ele essa sabedoria para ministrar a palavra, para ensinar. Obrigado pela tua igreja reunida neste dia, através, ó Deus, da live, através desse sistema, Deus, do Google Meet. Muito obrigado, Senhor. Continua com as mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Não deixa, Senhor, que o inimigo nos disperse, mas que nós estejamos sempre unidos para te servir. Guarda e ensina-nos a tua palavra, porque o salmista disse: eu tenho mais entendimento do que meus mestres, porque medito na tua palavra. Que nós possamos colocar esta palavra, esse ensinamento em prática, e que ela nos livre de cair, nos livre de escorregar. Estejamos sempre atentos, porque o Senhor tem nos dado a mente de Cristo, tem nos dado sabedoria. Continua abençoando o ministério do pastor José Carlos, abençoa a igreja ali em Formosa. Também, ó Deus, eu te peço, pelo pai do teu filho, que ele saiu da reunião para ir acompanhar, para ir, ó Deus, estar com ele. Estende a mão, Senhor. Estenda a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia, e faz o milagre. Ó Deus, a tua boa mão sobre cada um de nós. Guarda-nos e continua conosco, continua nos orientando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.